Cara, uma empregada doméstica entrou lá com a ação. Ah, trabalhei 10 anos e não recolheu. Quer dizer, reclama direito, porque ela quer dinheiro. Só que o INSS, todo o dinheiro vai para a Previdência, não é um centavo para ela. Mas não tenha dúvida, abriu a ação, você já está na listinha do INSS. E ele não vai abrir mão de um centavo. E ele vai querer tudo. Então é importante isso que a gente fala, ah não, eu faço acordo na justiça. Meu amigo, você pode fazer acordo em parcelar, tudo direitinho. Agora, a Previdência é uma outra parte interessada naquele processo. E ela vai querer o dela. E Previdência não prescreve. Direitos trabalhistas prescrevem 5 anos, férias, 13º. Previdência não. A tua vítima foi empregada, agora deu zero, entrou na justiça, tem que recolher os 20 anos. Não há prescrição. Então, por isso que eu falo, gente, a melhor coisa, eu digo que a pessoa que mais ganha numa relação com carteira assinada, dentro da lei, é o patrão doméstico, não é empregado. E eu vou contar um caso rapidamente, só para vocês tirarem ideia como é o outro lado da história. Eu conheci um caso numa doméstica, mãe solteira, 2 filhos menores, era a única que sustentava lá, quase 20 anos de trabalho numa casa e sem carteira assinada. Ela foi atropelada e ficou inválida. Né? Aquele patrão, durante os 2, 3 primeiros meses, ele até pagou um salário para ajudar. Mas como ele precisava do empregado e a condição financeira não permitia ele ser uma caixa de pensão, ele esqueceu que era doméstico. A consequência, essa mulher mora em uma favela, vamos dizer outra coisa, e os filhos lá, 10, 11 anos, foram fazer o quê? Foram ajudar os traficantes para poder sustentar a mãe que estava na cama. Então eu digo que por tabela, até no livro eu cito, eu falo, olha, falcões meninos do tráfico. O trabalhador doméstico é um trabalho doméstico com qualquer um. Agora, o desrespeito a ele, por tabela, de repente nós estamos fomentando a violência, porque aquela pessoa tinha o direito, que não teve, por uma necessidade, não era talvez alguém que dependia dela, passou para usar um processo que desvirtuou do caminho legal. E olha, está cheio disso. Então, vamos respeitar o trabalhador, porque quem mais ganha é o empregador. Tem muita gente que pede uma boa doméstica porque não assinava carteira e ela recebeu uma proposta de alguém que assina carteira. E doméstica eu diria que um profissional tão raro, porque a espinha dorsal do emprego doméstico é a confiança. Às vezes eu posso ter uma empregada não tão boa de qualificação, mas eu confio. Então, quer resolver o problema da qualificação? Invista. Tem tantos cursos no mercado de cozinha, de cuidados básicos, e são baratos. Com R$250 vocês fazem um curso, vão pegar, o empregado vai saber preparar uma mesa, vai saber como preparar um alimento para eliminar germes, bactérias, aprender a reutilizar. Isso tudo tem no mercado. E vocês gastam, de repente, R$200 e vão ter uma empregada qualificada, para saber arrumar melhor a casa, passar melhor. Tudo isso é investimento mínimo. Empregada não vem pronta. Cada empregador tem seus gostos, suas manias, etc. Então tem que ter um tempo de tolerância e até investir nela. Todo mundo nasceu, tem que trabalhar a primeira vez. Então, eu sempre digo, finalizo dizendo o seguinte, gente, a melhor coisa é muito mais barato ter uma empregada na lei do que uma fora da lei, não tenho dúvida disso. Só um instantinho, Mário. Vamos abrir para mais umas 3 perguntas, né? E vamos dar por encerrado o evento de hoje. Nós vamos fazer um stand no restaurante para que haja mais perguntas, tá? Eu estou com o microfone. As 3 últimas perguntas, por favor, levantem a mão. Quem tiver dúvida, nós estamos aqui com uma relação de papeizinhos. Só escrever essas dúvidas e a gente responde por e-mail, tá ok? O INSS tem obrigação de pagar pelo afastamento de mais de 15 dias, não é isso? Mas isso tem que ser ininterruptos. Por exemplo, ela se afastou por 10 dias, vem, trabalha um dia, se afasta de novo, vamos dizer, por mais 20. Como é que fica essa situação? Bom, a sua pergunta é excelente. Eu vou desculpar se usar alguns termos chulos no bom sentido, que eu sempre uso muito a palavra sacanagem. A regra de afastamento de doença para uma doméstica é a mesma da CLT.
A Previdência, muito malandramente, o que ela faz? Ela faz esse joguinho. O médico da Previdência sabe que a mulher não tem a condição de retornar, ele dá um período sempre inferior a 15 dias, para ela voltar depois e nunca caracterizar os 15, mais que 15 dias corridos. Mas nessa situação tem que pegar o comprovante, porque se ela entre um afastamento e outro, agora eu vou te precisar, eu vou até ratificar e depois eu mando a resposta por e-mail. Houver menos de um mês, se eu não me engano, caracteriza o afastamento corrido por mais de 15 dias. Por exemplo, você afastou 10 dias, aí volta ao trabalho e continua passando mal, vai ao médico, vai te dar mais 10 dias. Caracteriza o afastamento por doença. Agora, a Previdência, ela é malandra, ela vai querer caracterizar. Mas aí está a questão das pessoas saberem os seus direitos. Então, eu vou até ratificar isso na empresa, a legislação, e eu passo depois até para a associação. Agora, volta só para mim uma coisa importante. Quando o trabalhador se afasta, a Previdência paga a partir do primeiro dia de afastamento de salário. No bom vocês pagarem esse salário. Mas desde que seja por mais de 15 dias. Sim, somatória está passando os 15 dias. Ela tira uma licença, eu falo no último dia do mês, ela tira uma licença do dia 20 até o último dia, que chega a época de eu pagar. Aí ela vem. Entende? Aí eu pago a ela, porque para mim foi 10 dias. 3 dias depois ela se afasta, esse prejuízo é Bom, meu, né? não é que o prejuízo seja seu, é uma questão de honestidade do outro lado, porque já que ela vai receber depois pela Previdência, que ela reembolsasse você. Porque a Previdência vai pagar o segurado, não vai pagar o patrão, não. Tá? É uma questão de honestidade, eu diria. Tá? Mas você, como patrão, pode acompanhar, porque você olha, ela deu entrada, sabe que a Previdência vai receber e fala assim, olha, fulano, eu estou te antecipando para você não ficar na mão, mas quando tu receber, tu me reembolsa. É bom já combinar isso. Duas questões. A diarista trabalha quinta e sexta. Aí você paga só os 2 dias na sexta. Isso pode dar problema? E a outra, quando a empregada entra de férias, a diarista fica no lugar da empregada durante aquele mês inteiro. Como pode legalizar isso? Bom, a primeira pergunta. Qual o problema de pagar diariamente e de pagar 2 dias? Eu até entendo, já que ela vai trabalhar 2 dias. Pode dar problema sim. Porque aí, como eu falei, cabeça de juiz. A priori não teria, eu não vejo problema, mas pode ser que o juiz interprete que isso descaracterizou a diária. Ou seja, a palavra diária é receber no dia. Então, eu particularmente recomendo que a partir de hoje use a prática de, mesmo que você pagasse na sexta-feira, na hora de pagar, assinar 2 recibos, um para cada dia. Final e pede. O que é importante é que você tenha um comprovante, vai estar documentado. Então, você poderia até manter esse pagamento na sexta, mas quando ela vai assinar 2 recibos, um para cada dia. O segundo item, que é ela cobrir umas férias de alguém, você pode pegar, fazer um contrato por prazo determinado de 30 dias. O único detalhe é que, como ela vai trabalhar 30 dias, ela vai ser doméstica ali, ela vai receber um mês de salário para pagar no final do mês. E como é um contrato de prazo você pode fazer experiência de 30 dias, rescinde o contrato no término. O que você vai pagar além dos 30 dias de salário dela é um 12avos de férias e um 12avos de 13º.